Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve galera, beleza puro com vocês? Que coisa boa, maravilhosa, estamos aqui mais uma vez juntinhos, por quê? Atualidades de abril de 2025, o mês acabou, o mês fechou, e você sabe que aqui ó, é só com o pessoal da tribo que você tem atualidades do mês. Estamos no mês de maio, beleza professor, tudo certo. E o que aconteceu em abril? Quais foram os principais destaques de abril que vai cair em concurso público e você só vai encontrar aqui com o pessoal da Tribo Concursos? Caramba, professor, é verdade, é verdade. Lembrando a você, se você não é assinante aqui do nosso canal, se você não é assinante da Tribo Concursos, não tem problema. Aqui na descrição desse vídeo, o pessoal vai colocar aí para você se tornar assinante. Lembrando, pessoal, se você se torna assinante aqui da Tribo Concursos, você tem vários destaques aí importantes. Entre eles, você vai estar tendo direito e vai estar tendo acesso, obviamente, a várias aulas de todos os conteúdos possíveis: direito constitucional, direito penal, processual penal, legislativo completo. Então, tudo que você imaginar das aulas de português, raciocínio lógico, informática, atualidades, vários assuntos você tem no nosso portal. Beleza, o que mais? Você tem direito, você vai ter acesso a questões, vai ter banco de questões, simulados. Gente, é coisa pra caramba. Então, recomendo. Aqui, ó, na descrição desse vídeo, o pessoal já tá deixando o link aí para você fazer sua assinatura. E outra coisa, vou logo bater o papo reto, você que tá vendo aqui a atualidade do mês de abril comigo. Essa aula completa aqui você vai ter acesso a ela só se você for assinante. Como assim, professor? Calma. Eu vou estar começando a minha aula aqui com você sobre atualidades do mês de abril, tranquilamente. Só que vai ter um ponto aqui da aula que eu vou te falar, olha,
para aqui e eu vou ter que ir lá para o nosso canal. Vou fazer a aula fechada, vai ser só para quem é assinante da Tribo Concursos, tá bom? Então, pessoal, já faz logo aqui sua inscrição, já entra logo, já se torna logo assinante aqui da nossa tribo. Isso mesmo, vem logo para a Tribo Concurso, se torna assinante logo, logo, logo. Já entra aqui, ó, chat, cadê galera? Tá por aqui já? Já tá na descrição desse vídeo. Já se torna logo assinante do portal da tribo que você vai ter acesso a essa atualidade do mês de abril completa na íntegra. Combinado? Combinado, professor? Fechou então. Vamos lá. O que aconteceu em abril no Brasil? Começando pelo Brasil. Eu coloquei logo esse fato aí, ó. Julgamento de Bolsonaro no STF. No finalzinho de março, eu tive que destacar esse aqui, colocando para a gente lembrar desse aspecto. Ó, finalzinho de março, 26 de março de 25, o Supremo Tribunal Federal ele aceitou, gente, a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe de Estado, tornando-os réus. O acordão, gente, ele foi publicado em abril, por isso que eu joguei esse fato, porque você ouve a questão do julgamento em março e o acordão. Então, ó, você fala, professor, mas o senhor tinha comentado isso lá em março mesmo, na atualidade de março. Mas é isso aqui que vai contar para mim agora. O acordão, ele foi publicado em abril, marcando um momento histórico no país, tá vendo? Então ele foi publicado. E aí a discussão tá rolando agora, né? Já tá a todo vapor esse debate. Vai para o julgamento, né? Agora está naquela parte de levantamento de provas, né? Ou das provas que já levantamento não, as provas já estão aí, já estão só analisando, enfim, vai para o julgamento. Enquanto isso, final de abril, o ex-presidente Bolsonaro estava hospitalizado, teve um outro problema de saúde dele, mas já está melhor, né? Segundo ali fatos, porque essa aula aqui eu já estou falando ela com vocês, mas já aconteceu alguns fatos importantes aí também. Então, a recuperação dele é todo vapor, mas está sobre o olhar de águia do Supremo, ou até do Alexandre de Moraes, Xandão, como o povo gosta de chamar o homem, né? Então, o julgamento dividiu a opinião pública, com certeza, várias pessoas, vários grupos, né? Dividiu a opinião pública com apoiadores alegando perseguição política e opositores defendendo a responsabilização pelos atos antidemocráticos. Pessoal, esse fato você tem que levar para a prova. Tá? Não interessa a sua opinião não, tá, pessoal? Fica atento a isso. Não interessa se você é a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Você que é concurseiro, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Você tem que saber da informação. A minha opinião, a sua opinião, a gente guarda aqui, ó. Tá. O que vai cair na prova? Que ele foi para julgamento, a situação dele no Supremo, chegou a denúncia, o Supremo julgou a denúncia, aceitou a denúncia. Ponto. E outro detalhe, depois foi feito o acordo, o acordão foi publicado também. Ponto. É isso que interessa. Houve a denúncia, foi aceita a denúncia, e depois você vai para o julgamento. Isso que interessa para a gente que é concurseiro aí, tá bom? Fica atento a isso. Tivemos também a exoneração de Juscelino Filho. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ele pediu demissão bem no comecinho do mês, 8 de abril, após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Tá? Lembrando, pessoal, eu estou falando de fatos políticos, tá, do Brasil, por corrupção passiva e outros crimes relacionados ao desvio de emendas parlamentares. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte, tá, pessoal? Este foi o 10º ministro a deixar o governo Lula desde o início do seu mandato, tá? Então, Juscelino Filho, houve essa denúncia pela Procuradoria por corrupção passiva e outros crimes relacionados ao desvio de emendas parlamentares. Então, já não era de hoje, né, pessoal? Isso, corrupção, pessoal. Corrupção não acabou. Isso que eu costumo dizer para vocês. O processo, todo o fato do mensalão, também não era para ter acabado, não. A discussão ali do mensalão, né, do Lava Jato, que eu falo sobre o mensalão, Lava Jato não era para ter, era para ter continuado, várias forças-tarefas, mas resolveram enterrar o processo, né? Enfim, coisas do Brasil, coisas do Brasil. O que mais? Na política ainda também coloquei o pacote contra a violência, exatamente, a imagem fala por si, a imagem já mostra vários fatos, né, contra a violência no Brasil aí. O governo Lula, gente, ele apresentou um pacote
de medidas para combater o crime organizado, incluindo a criação da nova PRF, tá, pessoal? Fortalecimento de guardas municipais e ações específicas contra milícias também. A proposta visa estabelecer diretrizes para fortalecer o Estado no combate ao crime organizado, sem interferir na autonomia das polícias estaduais. O que aconteceu? Você sabe que essa pauta do crime organizado, ela sempre foi uma pauta muito da turma da direita. Eu vou dizer assim, do pessoal da bancada da bala no Congresso. E outra coisa que eles sempre falaram, olha, o PT, o pessoal da esquerda não gosta de falar sobre crime organizado, e o pessoal da direita sempre batendo nessa tecla, falando que o PT nunca gostava de falar sobre isso, porque o PT faz parte do crime organizado. E o que acontece? Aí, é claro, o governo atual falou, vamos dar uma resposta para isso aí, pessoal, vamos. O que eles fizeram? Apresentar esse pacote contra a violência. Pessoal, crime é crime, qualquer governo tem de combater, ainda mais quando se fala de crime organizado. E as facções criminosas no Brasil, nesses últimos 10 anos, elas cresceram demais. Outra situação, independente do governo, tá, pessoal? Você sabe que lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, nós já temos praticamente 2 décadas que nós temos governadores de direita lá no Rio e São Paulo, e nada aconteceu, assim, que eu me refiro de, foram mais duros com as facções. Muito pelo contrário. Quem conhece um pouquinho da história das facções, há uns 40 anos, mais ou menos, uns 30, 40 anos, ou da 30, houve uma espalhada, né? Eles pegaram essas facções e espalharam por todos os cantos do Brasil. Se isso resolveu o crime organizado, se deram mal, né? Porque hoje você tem um crime organizado que era no Rio e em São Paulo, hoje ele está do norte ao sul do Brasil. Aí o contexto. E aí sobra para quem? Para as polícias locais também, obviamente, para todos, né? Então, esse pacote contra a violência é muito criticado, inclusive, também, tá? Muitos governadores, muitos prefeitos criticaram. Mas teve muita gente, inclusive o pessoal das guardas municipais, né? Gostaram demais dessa ideia, porque credenciou para andarem armados aí também. Então, hoje nós estamos falando de cenário de inteligência artificial e tecnologia de ponta. Então dá para fazer a utilização de muito mais câmeras, rastreamento de pessoas por muito mais tempo também. Outra coisa, algo que já foi discutido no sistema penitenciário, já existe lá fora, já existe na Europa, Itália, França, Alemanha, Inglaterra já fazem isso. Sim, é colocar chip em criminosos de alta periculosidade. Não tem rastreadorzinho que nem você coloca em pets ali, a coisa mais pertinho. Já tem gente fazendo isso lá. Criminosos de alta violência, é que nem você coloca um rastreador no seu carro, ali o pessoal do seguro vai lá e coloca, monta o equipamento num ponto ali que você sabe que está lá, mas não sabe onde é que está. Chegar esses caras aí e falar, vamos chipar essa galera e vamos ver o que vai dar. Já tem essa linha de debate no Brasil? Já tem, mas é muito criticado ainda. Mas são políticas também que já vão sendo desenvolvidas. Não estou falando aqui coisa que na minha cabeça não, coisa que já existe no mundo, para vocês terem uma ideia. Então tá aí essa primeira visão. Outro ponto, projeto de anistia ao bolsonarista. Você sabe que tá rolando isso aí. Então fica atento a isso também. Projeto de lei que concede anistia a condenados por tentativa de golpe de Estado no Brasil, pessoal. Está relacionado aos atos de 8 de janeiro de 2023. Gerou intenso debate no Congresso. E a Câmara dos Deputados também decidiu adiar a discussão sobre o regime de urgência do projeto, refletindo a polarização política em torno do tema. E eu vou além com você nessa ideia, pessoal. Esse projeto está sendo discutido, é bom você ficar acompanhando, sim, né? Porém, especialistas já destacaram, olha, não deve passar. O Congresso, a maioria dos congressistas, aí eu me refiro não à galera de direita, a galera que é a favor, não, da extrema direita, não, mas eu me refiro ao grupo mesmo dos deputados, mesmo a turma do Centrão. Eles não querem meter a mão nessa cumbuca, ou seja, não querem meter a mão nesse buraco, não querem meter a mão nessa situação, não, porque eles sabem que isso vai repercutir nas eleições do ano que vem. A melhor coisa que os caras estão querendo fazer é cinzentar, deixar a coisa correr frouxa lá, deixar quieto para depois se discutir isso aí. Até porque, no caminhar da situação, até o presente momento, sabemos que o ex-presidente Bolsonaro ele está inelegível, né? Então, ele não pode concorrer em 2026. E mesmo se eles liberam, não em 2026, mas aí passa a eleição, vamos liberar o homem. Galera, o cara já vai estar politicamente já apagado, já com mais de quase 80 anos daqui até lá também. Então tem muita discussão a respeito disso.
Por isso que se discute para que ele se torne elegível por 8 anos, 2 mandatos. E você sabe que a justiça é morosa quando quer, né? Por aí vai. Mas isso é uma discussão. Só estou colocando a discussão a respeito do projeto de anistia que está travado no Congresso e congressistas, deputados não estão interessados em tocar esse projeto. Celso Amorim critica os Estados Unidos. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, ele criticou publicamente a postura dos Estados Unidos em relação ao Brasil, afirmando que os Estados Unidos têm que nos respeitar e não podem nos tratar como quintal. A declaração foi feita em meio às tensões comerciais e diplomáticas entre os dois países. Agora, é claro, o Brasil é um país que já vinha um bom tempo, pessoal, abrindo frente comercial com outros países também. Eu vou dar um destaque muito claro a respeito dessas frentes comerciais que a gente já vem abrindo, e já vem abrindo com muita antecedência, posso dizer para vocês com muita tranquilidade isso. A gente já vem discutindo isso com muita antecedência com a questão, por exemplo, da América Latina, lá atrás com o Mercosul. Nós temos uma forte discussão também já há muito tempo com os BRICS, né? Então, ou seja, independente de estarmos ali com os BRICS, você tem negócios sendo feitos com o Oriente Médio. Então, o Brasil ele já tem para quem vende. Agora, é claro, não podemos negar, os Estados Unidos é um grande comprador do Brasil também, né, de matéria-prima e tudo, sem sombra de dúvida. Eles compram o nosso aço também, como os chineses compram o nosso aço. E a ideia é mudar esse foco. O Brasil ele vem tentando cada vez mais se fortalecer junto ao contexto dos BRICS, BRIC+, né, que são mais países junto ao BRICS, para que aí sim o Brasil consiga ampliar seus negócios. E temos uma dependência cada vez menor dos Estados Unidos. Por isso que o BRICS está ganhando força e continuará mais robusto nesses últimos anos. O Banco BRICS, uma moeda BRICS também que já está sendo discutida, que é a moeda que vai fazer negócios e acordos entre eles. É assim, não é que a moeda vai influenciar na economia aqui do Brasil. A gente vai, não vamos trocar o real não, pessoal. Mas na hora que o Brasil for vender 50 mil toneladas de soja para a China, vai ser vendido, negociado na moeda que eles vão estar criando aí, então, em vez de usar o dólar. Então, quero que você entenda isso. Olha que ponto nós estamos nessa linha de debate, nessa linha de discussão a respeito da situação econômica internacional do Brasil. Celso Amorim fez uma crítica, por quê? Porque o Trump ele falou, olha, está na hora da América Latina voltar a ser o nosso quintal. E a América Latina está representando com quem? Com nós, toda a América Central e do Sul. É isso que o Brasil critica, é isso que o Brasil e tem que se posicionar, né? Tem que se posicionar. Isso é fato. O que mais, professor? Alexandre de Moraes de novo na jogada. O cara não sai do noticiário. Alexandre de Moraes é extrema-direita digital, pessoal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele ganhou destaque internacional por sua atuação contra a disseminação de desinformação e o extremismo online. Reportagem de Economist e a The New York destacaram sua postura firme no enfrentamento à extrema-direita digital, colocando em confronto direto com figuras como Bolsonaro, Elon Musk, Donald Trump. Sim, né? Então, ou seja, só que o Musk, gente, você vê como é que são as coisas, né? O próprio Elon Musk, ele estava fazendo parte do governo. Ele não chegou aos 100 dias do governo Trump. Saiu um pouquinho antes. O próprio Elon Musk, ele saiu do governo Trump e saiu criticando. Professor, mas também, né? Falei, gente, realmente também mesmo. Por quê? O cara é empresário. Ele apostou numa ideia e percebeu que aquilo não era real. Não é assim que funciona. Você tem o que é o mundo real e o mundo ideal. E o mundo fantasioso na mente dele e na mente do Trump. E ele descobriu que não era nada disso. Tudo que ele estava pensando era balela. E ele saiu fora e está cuidando dos seus negócios, que eu vou chegar nesse negócio da Tesla já com vocês, que é dentro da economia. Então, tá aí um desses pontos de política para a gente pensar. O que mais? Tá? Na economia brasileira, a gente já enfrenta a ideia do tarifaço de Trump. Eu vou falar de novo do tarifaço, mas eu falo aqui agora do tarifaço no olhar do Brasil. O presidente dos Estados Unidos, então, anunciou em abril uma pausa de 90 dias na cobrança de tarifas para países que não retalharam na guerra comercial iniciada por ele. Ele mesmo que iniciou a guerra, tá, pessoal? No entanto, o Brasil continuou sendo taxado em 10%. Então, comparado a outros países, essa taxa é valorzinho pequeno. A medida gerou reações nos mercados financeiros, com o dólar caindo 2,53% e a Bolsa Brasileira subindo 3,12%. É claro que a oposição deve ter ficado pé da vida. O dólar caiu, né, a Bolsa subiu, isso é absurdo. Gente,
Não é o Brasil, para o Brasil isso é ótimo, inclusive. Isso é bom para quem está comprando, para chamar a turma da importação. Os famosos importadores, para eles é muito bom essa ideia. Quem está importando vê com bons olhos essa situação que a gente tem do dólar caindo, da bolsa subindo, tudo isso. E o mais interessante, o Brasil ele não precisa estar interferindo tanto na situação do dólar. Aí é onde a coisa pega. Quando o dólar despenca no mundo afora, a economia norte-americana vai ruir. Porque o Federal, que é o Banco Central norte-americano, ele tem que subir a sua taxa de juros. Porque se ele não subir a taxa de juros lá, vai gerar um colapso no mercado. A gente não tem dúvida disso. Tá bom? Dentro da economia ainda, Brasil, destaque aqui, debate sobre Bolsa Família. A coisa esquentou por aí, gente. Olha só. O cartaz em uma unidade da rede de restaurantes Free Shows viralizou ao culpar o Bolsa Família pela dificuldade de contratar funcionários. A situação reacendeu o debate sobre programas sociais e sua relação com o mercado de trabalho. Essa é a discussão que eu quis colocar ali mesmo, pelo seguinte, poxa, a gente está querendo arrumar alguém para trabalhar, o pessoal não quer trabalhar, por quê? Ele prefere ficar em casa, paradinho, recebendo o Bolsa Família, recebendo o auxílio do governo nesse contexto ali. Né? Então, ou seja, paga-se o salário mínimo, paga-se auxílio alimentação, paga-se auxílio transporte, mesmo assim o cidadão, obviamente, se for para ficar à toa, o cara vai preferir ficar à toa em casa. Né? Realmente, mas detalhe, sem sarcasmo nenhum, mas todo programa social, gente, ele tem que ter data de início, desenvolvimento e final. Ele tem que chegar ao ponto final para algumas pessoas. Então, o ideal é que a gente estimule essas pessoas a voltarem ao mercado de trabalho, ou a entrarem no mercado de trabalho. É a função dos programas sociais. Os programas sociais eles não podem simplesmente trabalhar a seu bel prazer. Simplesmente as pessoas ficarem pro resto da vida nesse sistema, não. E é claro, como é que a gente vai fazer isso? Gerando emprego, ofertando cada vez mais emprego. E com boas condições, sim, o mercado vai ter que pagar salários melhores, enfim. Isso é um contexto, mas gerou uma discussão sobre isso e entrou no radar do governo e do cenário político e econômico também no país. Eike Batista e a Supercana. Gente, voltou Eike na história. Você lembra do Eike lá atrás das empresas, né, dele lá. O empresário Eike Batista anunciou um novo projeto envolvendo a Supercana, uma variedade de cana-de-açúcar geneticamente modificada, desenvolvida em parceria com o agrônomo Shizu Matsuoka. A iniciativa visa impulsionar a produção de biocombustíveis e representa uma tentativa de Eike de retomar sua posição no cenário empresarial. Lembrando que o Eike tinha aquela ideia, daquela proposta de investimento no petróleo, que era justamente no pré-sal, e que depois se descobriu que tudo aquilo era uma grande balela, né, que ele foi um grande engodo, pegou dinheiro emprestado do BNDES, e, enfim, quebrou e tal, e não resolveu nada, não chegou no pré-sal de forma nenhuma. As empresas dele foram uma grande mentira que aconteceu. E agora com esse papo de Supercana querendo voltar. O Brasil, gente, não é de hoje que nós estamos investimos no etanol, para vocês terem uma ideia. O etanol nós investimos nele desde a década de 70, final de 70 e início de 80, com o projeto Proálcool. Tanto que as empresas do agronegócio, elas já têm um bom tempo que elas fazem bons investimentos também dentro do contexto ali do álcool, do etanol. Tanto que eu estava assistindo esses dias o Globo Rural e o investimento das empresas de máquinas pesadas, tratores para o campo, que é um trator 100% movido a etanol. Então, imagine só você, uma empresa, uma fazenda que planta a cana e trabalha no ramo de etanol, ela já vai abastecer o automóvel, vai abastecer o trator, ou a linha de trator, diretamente da fonte. Porque geralmente esses grandes fazendeiros no Nordeste, no Sudeste brasileiro que trabalham com cana, eles também têm alguma parceria no mercado sucroalcooleiro, né, que é justamente essa questão de etanol. Estão ligadas diretamente às usinas de álcool também. E aí já tem a parceria, as cotas deles. Né? Ou simplesmente a própria usina de álcool também adquirir uma pequena frota de etanol, de caminhão, de tratores movidos. Caminhão ele também já faz algumas especulações, já tem. Mas
os tratores movidos a etanol para eles estarem utilizando as suas lavouras. Então, gente, esses são mecanismos já econômicos que nós temos. E outro aspecto, você vai falar, pô, mudança na cidadania italiana, o que isso tem a ver com o Brasil? Veja aqui, ó. O governo italiano, pessoal, ele aprovou modificações na lei de cidadania, limitando o direito automático a apenas 2 gerações de descendentes italianos, nascidos no exterior. A mudança impacta diretamente brasileiros que buscavam a dupla cidadania por meio de ius sanguinis. Então, ou seja, são 2 gerações. Aqui no Brasil a gente sabe que nós temos pessoas na 3ª, na 4ª geração que também estão reivindicando essa cidadania italiana. Mas limitas, né? Já limitas. Então, vamos supor, veio, né, o avô para cá. Então, são 2 gerações. Então, ele vai ter o filho dele, que ele teve aqui no Brasil, e o filho do filho dele. Então, essas são 2 gerações, né, de quem veio para cá e aqui se estabeleceu. E a 3ª geração, não, essa já estaria fora, nesse caso. É claro, o pessoal está esperneando, está lutando, mas é decisão italiana. De outros países também fazem muito isso. Na saúde, pessoal, dentro do ramo da saúde, eu destaquei aqui a campanha Abril pela Segurança do Paciente. O Ministério da Saúde ele promoveu a campanha Abril pela Segurança do Paciente com o tema Mais Acesso e Cuidado Integrado. A iniciativa ela buscou promover discussões e ações voltadas à ampliação do acesso ao serviço de saúde, garantindo um cuidado seguro e centrado nas necessidades dos pacientes também. Então você já tem um detalhe, mais acesso e cuidado integrado aí também que a gente tem. Então mais uma parceria, mais um contexto do governo federal, né, fazendo esse trabalho, Abril para a Segurança do Paciente. Tudo que for notícia de saúde, de relevância, mês a mês, é bom você estar consciente a respeito disso aí também. São campanhas do governo federal tentando conscientizar a população do autocuidado e do cuidado mesmo, né, ali. Outro fator que muita gente critica, mas aí de novo, o SUS. O SUS como modelo para o NHS britânico. A imagem até destaquei o sistema britânico também de saúde ali, comparado ao SUS, né? Que os caras estão querendo dar upgrade nele lá agora. A reportagem do jornal britânico The Telegraph destacou que o governo do Reino Unido está considerando adotar elementos do modelo brasileiro de agentes comunitários de saúde, integrados à estratégia de saúde da família do SUS, né, gente? Para revitalizar o sistema público de saúde britânico, NHS. A proposta visa melhorar o acesso e eficiência do serviço de saúde no Reino Unido. Lembrando você aqui que ele fala, ó, agentes comunitários de saúde, tá? Integrados à estratégia de saúde da família do SUS. Realmente, quem nunca aqui não recebeu, né, da sua comunidade, da sua cidade, do seu município, enfim, o pessoal do postinho, né, da UPA, né, da UBS, Unidade Básica de Saúde, batendo na sua porta para fazer a visita domiciliar. Dando aquele cadastro prévio, aquela organizaçãozinha prévia. Pois é, entre esses pontos, o SUS é referência no mundo. Muita gente critica o SUS, mas realmente o SUS ele precisa passar por um processo de maior fiscalização e aplicabilidade, porque é um sistema muito bom, sim, só que, é claro, sucateado. Tabelas de cirurgia está sucateado, material sucateado, pessoal também sucateado, precisando de mais suporte, mais ajuda aos profissionais de saúde também. Eles precisam de apoio, de acolhida e infraestrutura, né, pessoal? Infraestrutura, essa é a realidade. Pessoal, olha só, você que está me acompanhando aqui agora, direto do YouTube, eu vou fazer um corte aqui com a nossa equipe, tá? E somente quem é assinante do portal do Tribo Concursos que vai continuar assistindo essa aula, tá? Mas não se preocupe, calma, não fica chateado não. Aqui na descrição do vídeo, você pode clicar no link, você vai fazer isso, vai poder se tornar assinante também. Tem um valorzinho bacana aí, valorzinho bacana para você se tornar assinante. Você vai ter acesso a milhões de coisas, banco de questões, aulas comentadas, videoaulas de várias matérias aqui. Eu quero fazer concurso para tal área, vai aparecer lá, você vai ter lá uma pancada de ideia, você tem flashcards, você tem muita coisa bacana dentro do portal do Tribo Concursos. E além de minhas aulas, você tem trocentas outras aulas lá de todas as disciplinas para o seu concurso. Então vem para a tribo aí também, bora se tornar assinante? Então vem, aqui na descrição do vídeo tem, eu vou cortar para minha vinheta porque eu estou indo direto para o portal do tribo. Para você que é assinante, você me acompanha por lá, tô indo.
E até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Aí, detalhe, me segue lá no meu Instagram também, @professor Antônio Olhares, @Radar Atualidades. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque Salve, salve, pessoal. Continuando aqui nossas atualidades do mês de abril, falei aqui do sistema SUS, né, de saúde, e o NHS. Vamos cortar para a ideia de sociedade, que é outro ponto também que está no nosso contexto aí das informações aqui de atualidades. Sociedade, gente. A campanha de da Colher Medida, lembra? Não, lembramos, vamos ver. A campanha da Colher Medida, gente, para o preparo do soro caseiro está voltando, pessoal. Ó, promovida pela Pastoral da Criança, ela foi relembrada em abril por sua importância histórica na redução da mortalidade infantil no Brasil. A iniciativa também permitiu que milhares de mães tratassem seus filhos em casa contra a desidratação causada por diarreia. Lembra? Uma colher maior de açúcar e uma menorzinha, uma colherzinha só, uma junta. Você pegava aqui, tipo medidor, né? É um medidor. Você pega aqui maior, açúcar, menorzinha, sal, misturou ali um copo de 200 ml, você já fez um sorinho caseiro, né? Então volta essa discussão, justamente para combater a desidratação, combater a questão da diarreia, né? Então tudo isso está voltando no Brasil, sim, tem que voltar. Coisa boa, você sabe, tem que voltar. Questão social. Famílias numerosas e a Igreja Católica. Discussões voltam também. Reportagem da revista Veja, viu, gente? Ela abordou o aumento de famílias numerosas entre casais da ala conservadora da Igreja Católica que seguem rigorosamente a doutrina cristã e rechaçam métodos contraceptivos. Então essa é uma polêmica para uns, mas é muito tranquilo para outros. Tá? Então muita gente acha que só os evangélicos são radicais. Não. Você tem todas as correntes, né, pessoal? Você tem os grupos, e dentro do catolicismo você tem o pessoal que acompanha, né, a Bíblia de fio a pavio e também não tem nenhum método, não é a favor de métodos contraceptivos, não. Tá? Então, ou seja, Deus está mandando, vamos lá, vamos ter um filho. E aí assim vai, e é desse jeito mesmo, pessoal. O pessoal vai tendo filho né, enquanto Deus está encaminhando ali. Faz uma tabelinha, male-male, né? É acostumado a fazer, tal, mas fora isso, é o contexto realmente da família numerosa. E é um caso, não vou dizer que está crescendo assustadoramente, não, mas está tendo uma repercussão nacional, está tendo uma repercussão, sim, não diria nem nacional, eu diria internacional. Então fique atento a isso. Lembrando a você que no Brasil você tem hoje menos de 2 filhos por mulher, dá 1,7 filho por mulher no Brasil. Então, ou seja, o número de nascimentos também está diminuindo. Questão de populacional. 3. TikTok e mentorias de privilégio feminino. Veja você, mulheres que se autodeclaram consultoras de feminilidade viralizam com vídeos sugerindo que mulheres abandonem a independência financeira para atrair homens ricos. Olha aí, você fala, caralho, professor, não acredito nisso. Não, professor, isso é sacanagem, isso não existe. Existe sim, pessoal. Tem gente aí, grupos, né, que estão fazendo isso cada vez mais. E mais interessante, tem gente que trabalha com essa ideia e até ensina como fazer isso. Me lembro, acho que é Hit, né, que é o Witch, que é um filme do Will Smith, onde ele ensina os homens a namorar, né? Pois é, as mulheres estão aprendendo também. Há grupos, né? Abandona a independência financeira para atrair homens ricos, ó. A prática é criticada por reforçar estereótipos e precarizar relações de trabalho sob a roupagem de empoderamento. Tá? Então, ou seja, durante muito tempo, nós estamos lutando pela independência, as mulheres, todos na verdade, e de repente se vem largando tudo isso. Como assim? Mas são movimentos. Da mesma forma que você tem essa questão social da Igreja Católica, você também tem pessoas que vão levantar essas bandeiras aí e assim vai. Na questão de meio ambiente, coloquei aqui também, ó, Planilha Clima 2025, pessoal. O governo federal ele lançou audiências públicas para construir uma nova política climática com metas atualizadas para mitigar, reduzir a adaptação até 2030, para diminuir as questões climáticas ambientais até 2035, tá? O novo plano ele pretende substituir o Plano Nacional de Mudança do Clima de 2008, incorporando justiça climática e segurança hídrica.
Sim, pessoal, seria a questão de recuperação de rios, de nascentes, a questão também de áreas florestadas, tá? Então, o Plano Clima, 10 anos. Muitos desses projetos vão estar sendo reforçados agora, no final do ano, segundo semestre, né, aliás, que é a questão da COP30, a discussão sobre a COP30 que vai acontecer em Belém do Pará, ali na região norte, vai reforçar essa discussão sobre o Plano Clima. Então, muitos acordos que serão assinados, relembrados, né, e a coisa em ritmo de melhoria mesmo. Na Semana da Cultura Oceânica também em abril, está aqui esse ponto, viu, pessoal, discussão, onde nós temos eventos em universidades, escolas, marcaram a semana entre 7 e 11 de abril, com foco na importância dos oceanos para a regulação climática e economia azul. Destacaram-se discussões sobre conservação de corais e combate à pesca predatória, tá, pessoal? Pesca predatória no Oceano Atlântico é muito forte, mas quando você sobe para a América do Norte, ali nos Estados Unidos, na região, inclusive nas áreas mais geladas, realmente, no Polo Norte, então você tem muito essa questão aí de pescas predatórias. E o litoral, se você pegar o litoral brasileiro como um todo também. Então você tem que ter uma conscientização da população sobre isso. Fica esse é o nosso olhar também, né? E na cultura, turma, na parte da cultura, eu destaquei, Walter Salles de novo, professor, a questão aí, mas não, pessoal, porque no mês de abril abriu uma discussão, tivemos uma discussão sobre isso aqui, Walter Salles e elite brasileira. Então isso entrou no cenário de discussões culturais, né, digamos assim. O cineasta, gente, ele voltou aos holofotes com o documentário Ainda Estou Aqui. Beleza, ganhou o Oscar e tal. Que mostra o impacto do nazismo no Brasil também, essa perseguição e tal. A produção reacendeu o debate sobre desigualdade, já que Walter Salles é herdeiro do Unibanco, sim, o grupo Itaú Unibanco, e a crítica destacou a tensão entre autoria artística e herança de elite. Né? Então, ou seja, é um gênio ou porque tem dinheiro vira um gênio? Essa discussão. O fato é, pessoal, a gente sabe que as empresas, o grupo que Walter Salles é herdeiro, o Unibanco, tem cacife e o Itaú financia muita questão de artes no Brasil, muita coisa artística, cinema, teatro e muito mais. Obviamente que facilita, por exemplo, a divulgação. Né? Então, ou seja, não estou entrando e nem vou entrar no mérito aqui da qualidade do filme Ainda Estou Aqui. Foi perfeito, assisti, adorei o filme. Mas a questão da divulgação. Né? Então, ou seja, você tem um bom trabalho, como temos muito bons trabalhos, muito bons filmes no Brasil. Mas o que falta? Isso aqui, para divulgar esse filme, para divulgar tudo isso. Não tem, você sabe que não tem. Muitas das vezes o filme recebe auxílio ali da lei Paulo Gustavo, antiga lei Rouanet, ou lei Rouanet também ainda, claro, mas ele esbarra na divulgação. E nos Estados Unidos, gente, o mercado cinematográfico é muito forte. Ele é muito forte, tem muita gente por trás de tudo isso lá mesmo. E detalhe, muita gente acha que não, mas nos Estados Unidos, pessoal, quem banca Hollywood, parte de quem banca Hollywood é o próprio governo. Há um investimento também em iniciativa pública, porque é mais turista, é a gente entendendo a cultura americana, tem tudo isso, pessoal. Não se iluda não, viu? Achando só no Brasil que tem isso. Não, pessoal, isso é bobagem. Falar isso é bobagem. Na verdade, você tem no mundo inteiro vários países, Europa, China, Ásia, vários países europeus, vários países asiáticos, que investem no cinema para todo mundo conhecer a cultura, conhecer a sua realidade. Nos Estados Unidos, gente, investe muito pesado em Hollywood, muito pesado mesmo. Porque eles sabem que tem um retorno, né, turma? E tem um retorno. Então tá aí essa situação que eu quis destacar, sim. Tim Maia Racional, né? Em abril, também uma série documental sobre a fase racional de Tim Maia, anos 70, fez sucesso ao mostrar sua adesão a seitas místicas e o sumiço das gravações que só foram relançadas no ano 2000, tá, pessoal? O tema virou trend topic nas redes sociais também, né? Que ele fala, que beleza. Inclusive no filme Tim Maia remonta um pouco isso. Na verdade, pessoal, Tim Maia, para quem não viu, assista o filme, eu dou essa dica, assista o filme Tim Maia. Tem uma parte que é cômica e trágica ao mesmo tempo. Quando ele descobre o guru da seita ou da religiosidade racional, quando ele descobre que o guru lá da seita lá que ele estava, na verdade estava querendo dinheiro para aliciar as fiéis.
E ele descobre que esse guru ficava com várias, né? Ou um dia ele pegou ela ali, ele pegou ele com uma das mulheres ali, uma das fiéis, e depois descobriu que esse guru, na verdade, ficava com várias fiéis também. E aí foi o Alto Borogodó, ele falou, pô, eu aqui, todo certinho, todo na linha, e o cara pegando meu dinheiro para fazer sacanagem. É claro que na época o pessoal dos Racionais, a igreja racional, falou, não, essa liderança nossa aí tá errada, né? Assim, Timaya, nem todo mundo é assim, realmente, nem todo mundo pode ser assim, mas ele ficou pé da vida e saiu fora. Mas repercutiu porque foi um momento onde ele fez boas músicas assim, digamos assim, músicas esotéricas, mas a voz dele estava muito boa. Primeiro, ele não estava mais fumando, ele não estava mais bebendo, pô, o Timaya bebia todo dia, ele tinha parado de beber, ele tinha parado de fumar, tinha parado de usar droga, e estava limpo. A voz dele estava limpa, ele perdeu peso, né, emagrecida, não muito, mas emagreceu, né? Então, ou seja, o cara estava bem, né? Enfim, isso foram uns documentários de Timaya que eu assisti também, vários produtores musicais e tal, o Mota mesmo, né, que é um grande produtor, até vivo até hoje, Marcelo Mota, ele fala sobre isso, né, Timaya, que ele chegou a produzir Timaya, obras, shows e discos de Timaya, ele fala, Timaya estava muito bem mesmo. Mas é claro, foi mediante a religiosidade e tal. E aí depois, quando ele descobre tudo isso, ele alucina, né? Quando ele descobre tudo isso, ele alucina, ele fica pé da vida e chuta a bola para longe, chuta a barraca mesmo, o pau da barraca e cai na loucura de novo. Mas Abril representou um pouquinho isso aí também. Cultura é sempre bom a gente comentar. Vamos falar de questões, então, como é que tudo isso cai na prova? Vamos lá. Questão número 1, política nacional. Sobre os desdobramentos políticos ocorridos no Brasil durante o mês de abril de 2025, assinar a alternativa afirmativa correta. A. A queda do ministro da Defesa, Juscelino Filho. B. O julgamento de Jair Bolsonaro do STF. C. O pacote do governo Lula para a segurança pública. D. O projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro foi criticado por representante judiciário e padre do Congresso Nacional. E o E, a Suprema Corte Brasileira, foi alvo de sanções diplomáticas por conta de prisão de parlamentares. Pessoal, quem pensou no item D foi essa, porque houve críticas, está tendo críticas, né? Por quê, professor? D de dado, marcou? Marquei. Então vamos ver aqui, ó. O projeto de anistia aos golpistas dividiu o Congresso e foi criticado pelo STF e movimentos sociais. Pessoal, o termo golpista eu coloquei porque o STF ele usa também, tá? Mas pode ser que na prova venha como ações contra o patrimônio público, as ações de 8 de janeiro, só para você ficar atento, tá? Primeiro item, Juscelino Filho era ministro de Comunicações, falamos dele agora, certo? Bolsonaro foi tornado réu pelo STF, ou seja, o julgamento prosseguiu após o assédio da denúncia. C. O pacote apresentado por Lula engloba ações contra milícias, facções e prevê o fortalecimento dos guardas municipais. E o E. Não houve sanções diplomáticas ao STF. Pronto, matou a questão. Questão número 2. Economia internacional. Com relação ao cenário econômico internacional e suas repercussões no Brasil, lembra que eu estou focando aqui no Brasil por enquanto, analisa as proposições. A. As tarifas impostas por Donald Trump afetaram diretamente o agronegócio brasileiro, reduzindo a competitividade externa. B. O tarifário de Trump foi estendido a todos os países da União Europeia, com exceção da China ou não. A medida norte-americana foi acompanhada de reações protecionistas por parte do Brasil, com um aumento de subsídios ao setor siderúrgico. Não. D. A resposta do mercado brasileiro ao tarifaço foi de imediata fuga de capitais. Não. E o governo brasileiro anunciou acordo com os Estados Unidos. Quem pensou no item A, acertou. Tá? Por quê, professor? Vamos ver aqui agora. Por quê? Olha aqui, ó. As tarifas de 10% impostas pelos Estados Unidos atingiram setores como o agro e o aço, afetando a competitividade do Brasil. Certa resposta. B. A China foi uma das principais alvos? Foi. C. O Brasil ainda não anunciou subsídios diretos. Não tinha anunciado nada ainda. D. A bolsa subiu e o dólar caiu no Brasil, sinalizando uma leitura otimista. E o E. Não houve anúncio de suspensão de mútuo, apenas uma trégua parcial de 90 dias. Então, por enquanto, não deu um tempo aqui. Enquanto isso, ele já está conversando com os chineses, os Estados Unidos.
Questão 3. Saúde pública. Em abril de 2025, o Brasil voltou a ter destaque no cenário internacional da saúde sobre esse contexto. Assinar a opção correta. A. A campanha Abril pela Segurança do Paciente focou exclusivamente no combate à Covid. B. O SUS brasileiro foi elogiado por autoridades da África do Sul por sua eficiência no combate à dengue. C. O modelo de agentes comunitários da saúde foi considerado pelo Reino Unido como possível inspiração para reformar a NHS. Aí sim, pessoal, é o que está sendo discutido, que eu discuti com vocês também a respeito. Então não é a Organização Pan-Americana, não é inclusive essa OPAS aí já deu muito problema para a gente, a Organização Pan-Americana de Saúde, com a questão dos mais médicos cubanos. E a mortalidade infantil voltou a subir no Brasil, também não é essa não. Comentário aqui, gabarito C de casa, comentário nosso. O modelo brasileiro de saúde da família inspirou o Reino Unido, que vive crise no NHS. Tá bom? O A tá errado, a campanha teve foco na segurança do paciente. B, o elogio internacional veio do Reino Unido, não da África, né, pessoal? D, não houve sanções da OPAS ao Brasil. E o E, embora haja desafio, não há dados confirmados ao aumento da mortalidade infantil. Não. Isso a gente está conseguindo lutar e controlar um pouco. Questão 4. Meio ambiente. Analise os seguintes eventos ligados ao meio ambiente ocorridos em abril de 2025 e a opção correta. A. A Semana da Cultura Oceânica teve como foco o combate ao garimpo ilegal. B. O novo Plano Clima proposto pelo governo prevê metas até 2050. C. A crise energética europeia levou o Brasil a interromper negociações de transição. D. A construção do novo Plano Clima brasileiro foi iniciada com participação popular. E o E. A floresta urbana plantada em São Paulo foi criticada por afetar comunidades indígenas na região de Paralheiros. Não. D de dado. A construção do novo Plano Clima brasileiro foi iniciada com participação popular e foco na justiça climática. Nossa observação, olha aí, ó. D. O Plano Clima foi reformulado com ampla consulta pública e foco em justiça ambiental. Bora para a próxima. 5. Cultura e identidade. Entre os acontecimentos culturais do Brasil 2025 destaca-se a reestreia de O Pagador de Promessa, o retorno da obra de Tim Maia, a proibição da série Walter Salles, a exclusão do Brasil da Expo 25 ou a crítica internacional ao Museu do Amanhã. Não, nós estamos falando da obra, né? O retorno da obra de Tim Maia ao debate público por meio de uma série documental sobre sua fase mística, que vem com tudo aí. B de bola e aqui corretinho, né? Fase racional. Trouxe novamente a discussão sobre música, religiosidade e contracultura, né? Que é o que se tinha. O restante está fora da caixinha. E isso aí, gente, é um outro olhar, né? É bom ficar atento. Questão 6. Religião e sociedade. Com base nos fatos religiosos, sociedade de abril de 2025, essa é a alternativa correta. A. O falecimento do Papa foi reconhecido apenas tardiamente. B. O conclave que acolherá o novo Papa não permitirá a participação de cardeais da América Latina. C. Os povos indígenas brasileiros prestam homenagens póstumas ao Papa Francisco, reforçando seu papel simbólico na Amazônia. Lembra que o Papa Francisco ele era também defensor, além dos pobres, humildes da natureza. Então eu vou nessa já aqui, ó. Eu quero destacar isso com vocês de cara aqui, ó. Os povos indígenas os consideravam, né, o grande xamã do mundo e prestaram homenagens simbólicas. Lembrando, pessoal, que o Papa Francisco, mesmo se você não é católico, não se preocupa, mas você tem que saber a informação. O Papa Francisco, gente, quando ele escolhe o nome Francisco, em homenagem à linha de Francisco de Assis, apesar que ele era, se não me engano, era jesuíta, o padre, o Bergoglio, né, que era o nome do Papa. E aí ele escolhe o nome Francisco pela humildade. Francisco de Assis trabalhava com duas frentes, pobreza e natureza. E o Papa fez muito bem isso também, né? Com muita maestria, diga de passagem. Vamos falar de mundo? Vamos lá, vamos de mundo, porque senão meu tempo história eu não consigo avançar com vocês. Política internacional e conflitos. Pessoal, e aí nós temos a questão da guerra em Gaza, faixa de Gaza e crise humanitária, né? Coisa lá parece que não cessa, né, professor? Infelizmente não. A guerra em Gaza e crise humanitária em 2 e 4 de abril, 15 paramédicos do Crescente Vermelho foram mortos por soldados israelenses em Gaza. A ONU e a Cruz Vermelha reagiram com indignação. Enquanto Israel atribuiu o caso a um erro operacional. É um erro, né, gente?
O único sobrevivente, Munter Abed, relatou que éramos todos civis, contradizendo a versão israelense. Então, ou seja, pessoal, Israel, na verdade, não teve cuidado de investigar. Ele viu o movimento, achou que era ação do Hamas e meteu bomba. Não teve assim essa preocupação de investigar, de chegar lá e falar, não, vamos ver se tem gente armada ali. Não olhou nada, só meteu bala. É isso que eles querem dizer. E realmente é uma luta que continua, se arrasta, né, ali desde o contexto de 2023. Nós tivemos um cenário que já está dizimado, mas mesmo assim não abandona. Hamas não abre mão, que é o grupo terrorista palestino, Israel também não abre mão. E aqui eu chamo a atenção para a ofensiva israelense, se intensificou em Khan Yunis e Rafah, com relatos de tortura em prisões e destruição do último hospital em funcionamento. As ações foram classificadas por especialistas da ONU como possíveis crimes de guerra. A imagem fala por si. Ucrânia, outro fato. Lembra que o conflito na Ucrânia aconteceu em 2022. Sempre eu vou falar de Ucrânia, tá? Com as atualizações. A Rússia, a Ucrânia e Rússia, avanços e trégua. Está se desenhando alguma coisa, então, né? Há possibilidades. A Rússia de Putin anunciou uma trégua de 3 dias na Páscoa Ortodoxa, que foi o finalzinho de abril ali, mas continua a ampliar o controle sobre partes do leste ucraniano, tá, pessoal? Inclusive com ataques. Vladimir Zelensky, que é o presidente ucraniano, tenta manter o apoio internacional e se reposicionar politicamente, enfrentando fadiga diplomática do Ocidente. Um novo acordo dos Estados Unidos e Ucrânia foi assinado em 30 de abril, gente, com foco em minerais estratégicos e terras raras, fundamentais para a indústria militar e digital. Então, ou seja, vai entrar dinheiro e vai ter um apoio norte-americano ali dentro. Então, ou seja, vamos ver como é que Putin vai reagir nessas semanas agora de maio aí. Estados Unidos e Trump, tarifaço. Falei que ia falar de novo aqui agora, só com o olhar mundial. Trump impôs tarifas generalizadas sobre produtos importados de dezenas de países com impacto em setores como aço, energia e tecnologia. A China respondeu com tarifas de até 125%, provocando desvalorização do dólar e perda de 5 trilhões no mercado global. E lembrando, os Estados Unidos, o país que os Estados Unidos mais deve no mundo, são na casa também de trilhões de dólares, são os chineses. Daí a ideia. A Rússia ficou de fora do tarifaço, levando suspeitas de alinhamento tático com os Estados Unidos para contrabalançar a China. Ou seja, para fazer um meio campo. Lembrando que para a Rússia, tanto faz, porque a Rússia também tem bons acordos com a China, aos BRICS. E lembrando também que com o conflito entre Ucrânia e Rússia, a China tinha ficado de boa parte das mesas de negociação econômica no mundo. Agora, com a entrada de Trump, a Rússia só volta para o jogo. Volta para o jogo e volta a ter privilégios junto aos Estados Unidos. O Brasil sofreu tarifas, mas em nível inferior a outros países. Especialistas também apontam que o Brasil pode se beneficiar da guerra Estados Unidos e China como fornecedor de commodities. E é o que está acontecendo. Carne e grãos. Protesto e polarização nos Estados Unidos e Canadá. Nós estamos vivenciando esse momento também aí, gente. Está difícil, sim. Né? Protestos o tempo todo. Olha a imagem. Milhares de americanos, tá? E canadenses protestaram contra Trump em cidades como Toronto, Nova York, Washington. Há boicotes a viagens para os Estados Unidos por parte de canadenses. A popularidade também de Trump segue alta em sua base, mas ele enfrenta investigações, protestos estudantis como em Harvard e rejeição de grandes empresas como Amazon, Land Rover. Esse cara está perdendo dinheiro, você sabe disso. Discussão sobre um terceiro mandato ganha força entre conservadores, ainda que seja inconstitucional. Tá? Porque seria aquela questão dele tentar se reeleger, eles estão discutindo isso lá. E outra questão, há grupos, né, inclusive o pessoal, o empresariado, não está tendo retorno. Né? O pessoal da base dele, ok, né? O pessoal da base dele fala, não, o Trump está organizando a casa, por exemplo, e ano que vem a gente vai ter emprego, mas será? Então, se isso acontecer, beleza, agora se isso não acontecer, começa a questão de triturar, né, de moer o Trump para desgastá-lo politicamente. Economia mundial, efeitos do tarifaço. Não, para esse tarifaço, né, gente? Não vai parar por enquanto, né, professor? Não vai. É considerada a maior mudança no comércio global em 100 anos, com implicações comparadas às tarifas do Smoot-Hawley, de 1930, tá? Que agravaram a Grande Depressão também, para vocês terem uma ideia.
que é isso, foi em 1930, foi efeito da crise da Bolsa de Nova York de 1929, tá? Mercados globais colapsaram com quedas na bolsa asiática, americanas e europeias, enquanto investidores buscam refúgios em ouro e títulos soberanos também. Então a discussão está pesada aí em cima. Colapso da Tesla, falei que ia chegar na Tesla, né? Falei, vou falar da Tesla ainda, do Elon Musk. Realmente, é esse ponto aí que está chegando. A montadora de Elon Musk, gente, ela enfrenta queda vertiginosa nas vendas, ações despencando e críticas ao modelo de negócios, tá? Musk anunciou que reduzirá seu papel no governo Trump por causa do desgaste. Lembrando que eu falei para vocês, o governo chegou a 100 dias do governo Trump, só que Musk já tinha se afastado, né? Já não estava com tanto pitaco no governo. O caso ainda levanta discussões sobre supervalorização de startups, instabilidade dos ativos verdes e o futuro da mobilidade elétrica. Na verdade, especialistas já apontaram, Musk perdeu muito dinheiro com Trump, tá? Não ajudou em nada ali dentro. Por isso que ele se afasta e apenas vai aconselhar. E vai ter aconselhar, olha, Trump, vamos voltar atrás em alguns casos aí, porque senão estou enrolado aqui com minhas empresas. Crise econômica na Venezuela e no Equador, sim, isso aqui continua, né? A coisa está feia. A Venezuela voltou a enfrentar a tempestade perfeita com inflação alta, queda na produção, né, de petróleo e sanções americanas. Então a coisa está feia por lá também. No Equador, Daniel Noboa foi reeleito presidente sob acusação de fraude, viu, gente? E o país enfrenta também crescimento do narcotráfico, se tornou a principal rota de cocaína para a Europa e Ásia. Então, ou seja, o Equador está à bancarrota com a situação de corrupção e a Venezuela, questão de petróleo. E é claro, gente, o Trump não está nem aí para a Venezuela. Petróleo o Trump tem para caramba, né? Então, mais uma vez, a Venezuela enfraquecida e vai continuar enfraquecida, sim. E pior, o Brasil, devido à questão das eleições na Venezuela no ano passado, o Brasil também se afastou bastante da Venezuela, né? Eu sei que você vai falar daí, mas eles são muito aliados. Se não tiver democracia, não adianta. O governo atual no Brasil, Lula, também vai se afastar, e foi o que aconteceu. Isso queima a imagem, não tem para onde correr. Direitos humanos e sociedade, para a gente colocar em xeque também, ó. A adoção, adoções forçadas na Coreia do Sul, viu, gente? A reportagem revelou que milhares de crianças foram retiradas de suas famílias e adotadas no exterior entre os anos 60 e 90, e voltou esse caso histórico, né? A Coreia do Sul enfrenta ações judiciais de cidadãos coreanos retornados que exigem reparações, inclusive porque foram expulsos mesmo, né? Foram crianças, foram abandonadas no mundo para isso. Mulheres, esterilizações também voluntárias no Quênia. Mulheres jovens estão optando por esterilização como ato de autonomia, desafiando normas patriarcais. Sim, o patriarcado é muito forte, quem manda é o homem, né? O debate expõe tensões entre feminismo, tradição e direitos reprodutivos em países africanos. Lembrando que os países africanos não há respeito nenhum sobre as mulheres. Crise de natalidade nos Estados Unidos também e Ásia. Enquanto influenciadores dos Estados Unidos promovem campanhas por maior natalidade, países como China e Coreia do Sul enfrentam recordes de cirurgias plásticas, desesperança juvenil e recusa coletiva à vida familiar. Pra você ter ideia, inclusive, a questão uma pesquisa recente, dados recentes dos Estados Unidos mostram que o número de jovens nos Estados Unidos está diminuindo. As pessoas não estão predispostas a terem filhos nos Estados Unidos. E na China e Coreia do Sul também é um processo, essa questão de cirurgias plásticas, os jovens, o índice de suicídio na Coreia do Sul aumentou muito. Inclusive a cultura pop no Coreia do Sul, os doramas que ganharam o mundo, você viu aí dorama, todo mundo vê, todo mundo assiste dorama, né? Eu não sou muito fã, mas quem gosta, os doramas ganharam o mundo. O dorama é uma maneira da Coreia tentar incentivar os jovens a viverem, a terem filhos, a terem relacionamentos, né? A se tratarem bem. Gente, a mídia sendo utilizada aí, né? Na religiosidade, chama atenção aqui para a morte do Papa. Eu falei que ia voltar a lembrar disso agora no mundo, né? Ele faleceu dia 21 de abril, sendo homenageado por líderes como Lula, Trump, Milley, Zelensky, em funeral comovente. Indígenas e Yanomami se despediram dele como o grande xamã do mundo, que o chamavam. A gente fez até uma questão sobre isso, e agora voltei para relembrar melhor. O conclave ele foi marcado para 7 de maio,
com forte expectativa de um papa africano ou latino-americano, tá, gente? Disputas internas no Vaticano. O americano Raymond Lew Burke foi apontado como principal opositor interno de Francisco. Relatos em encontros tensos como J.D. Vance, vice do Trump, acirrar as tensões entre os setores progressistas e conservadores da igreja. E vou além com vocês, tá, pessoal? O americano Raymond Lew Burke, opositor interno de Francisco, ele é considerado também um antipapa, ele não concorda com a ideia do papa, é um radical mesmo ali dentro. A igreja, ela sabe disso e muitos não participam, né, dos conclaves. Cultura e história, coloquei dois fatos históricos de destaque. A morte de Mário Vargas Llosa, 14 de 4 de 2025, que foi o Nobel da Literatura peruano, expoente da geração Gabriel Garcia Marques, faleceu aos 88 anos. Llosa foi figura controversa, liberal, conservador, crítico, feroz da esquerda latino-americana e defensor de Bolsonaro. Sim, depois se você quiser dar uma lida, dá para pesquisar algum artigo, algum livro do Llosa para você entender um pouco. É um pensador mesmo. Hein? Bom, no centenário também de julgamento do macaco, Estados Unidos, foi em 4 de abril, né, completaram 100 anos de julgamento que opôs criacionistas e evolucionistas lá no Tennessee, viu, gente? O caso conhecido como julgamento do macaco expôs o conflito entre religião e ciência, tema ainda presente em países conservadores, né? Ou seja, nós somos de onde? Nós somos oriundos de Deus ou do macaco? Então isso foi para julgamento no Tennessee há 100 anos atrás, em 1925. Loucura, né? Mas é real. Tecnologia e ciência, trago também a ideia aqui, né? Corrida por microchips. Estados Unidos e China, né, a briga forte aqui, a gente sabe, intensificaram sua disputa pela supremacia tecnológica, especialmente no setor de semicondutores. O controle sobre terras raras e o fornecimento de microchips se tornaram armas geopolíticas e pesadas, eu diria. Satélite para pesar a Amazônia também, né? Lançado no finalzinho de abril por consórcio europeu, o satélite satélite para pesar, né? Pesará o carbono, né, para pesar a Amazônia, pesará o carbono retido na floresta. Então, vai saber quanto carbono tem na atmosfera, por meio de sensores infravermelhos, podendo auxiliar em negociações climáticas e precificação do carbono. Então, quanto de carbono temos na atmosfera? Então, vai pesar mesmo, né? Crises climáticas de energia, eu destaquei aqui também apagão na Europa, você deve ter acompanhado. Finalzinho de abril, né, gente? 29, 30 de abril, Portugal e Espanha enfrentaram o maior apagão de sua história. Milhares de lojas, hospitais e aeroportos ficaram paralisados. O fenômeno foi atribuído à instabilidade climática, excesso de dependência da energia solar e falhas interconectadas, segundo eles, né? Mas você sabe, deve ter muita coisa por trás. Lembrando que o Brasil já teve um apagão no finalzinho do governo Fernando Henrique Cardoso. Não, foi no final do primeiro mandato, segundo mandato, Fernando Cardoso, 99 para o ano 2000. Isso, houve um apagão, o Brasil acionou as usinas termoelétricas, depois investimos em hidrelétricas. Pessoal, hoje a gente corre risco de apagão só se tivermos uma seca muito grande, porque o Brasil ele utiliza muita hidrelétrica, mas a Espanha sentiu, na Europa, né? Aí eu até coloquei no mapa Portugal e Espanha, mas você viu, foi Portugal, como você pode ver aqui embaixo, Portugal, Espanha, Andorra, né, pegando toda, sul da França, Bélgica, os pontos. Como é que tudo isso cai em prova? Vamos ver as questões? Vamos lá. Questão número 1. Peguei conflito Israel e Palestina aqui para a gente começar a discussão. Esse aqui é o tema da questão, tá, turma? Em abril de 2025, uma série de ações militares de Israel na faixa de Gaza provocou reações internacionais. Em relação a esses eventos, é correto afirmar que a morte de 15 civis, o governo de Israel confirmou a morte de 15 paramédicos, falamos disso aqui agora, né? O Crescente Vermelho palestino foi acusado de usar ambulâncias. O sobrevivente Mohanabé confirmou que os socorristas estavam armados. Não. A Cruz Vermelha se recusou a comentar o caso. Vimos isso agora, foi o B de bola, que é o governo de Israel confirmou a morte de 15 paramédicos palestinos e admitiu o erro operacional, segundo eles ali. Tá? Então tá aí a ideia. B de bola é a nossa. Israel admitiu o erro operacional na morte dos 15 paramédicos e afastou um subcomandante. Questão 2. Economia global. Ó, tema aqui, viu, turma? A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China ela voltou a se intensificar em abril de 2025. Entre as consequências imediatas observadas no cenário internacional, destaca-se a valorização do dólar frente ao iene,
a recuperação do mercado acionário, a retração do mercado global, o fortalecimento das relações diplomáticas ou a inclusão da Rússia? Quem pensou aqui no item C acertou. A retração do mercado global, com perdas superiores a 5 trilhões após a retaliação da China. Estados Unidos sentiu, viu, gente? C de casa, nosso gabarito. Marca aí. Nosso comentário está aqui, ó. As perdas globais no mercado ultrapassaram 5 trilhões com medidas recíprocas. Aí agora os Estados Unidos retalhando, né? 3. Política internacional. Sobre os desdobramentos diplomáticos e militares em abril de 2025, marca a afirmativa correta. Zelensky aceitou ceder a Crimeia à Rússia. Isso já tinha acontecido há muito tempo atrás, gente. Não foi de agora, essa está fora. A Rússia declarou cessar-fogo durante o Ramadã, não tem nada a ver com a Ucrânia. Um novo acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia foi firmado. O Brasil mediou com êxito, não. E o Reino Unido retirou apoio militar na Ucrânia. Vamos aqui, ó, C de casa. Vou comentar essa com vocês também aqui, ó. C, o acordo entre Estados Unidos e Ucrânia garante acesso americano às terras raras, investimentos, isso foi positivo, porque é o que fala, tá vendo? A Ucrânia foi afirmado para garantir acesso americano a minerais estratégicos. Então, para os Estados Unidos é importante essa parceria agora e pacificar essa área, tá bom? E aqui a última, o Reino Unido manteve o apoio, não houve recuo formal nesse sentido, gente. O Reino Unido mantém. Então, um dos pontos que lá atrás, historicamente relembrando, Putin não quer que a Ucrânia participe da OTAN, para vocês terem uma ideia. 4. Religião e geopolítica. Peguei aqui, tá? A morte do Papa. Após a morte do Papa, Francisco, em abril de 2025, iniciou-se a preparação para a escolha do novo pontífice. Essa é uma alternativa correta, que é o conclave, né? Já logo falo, né? A sucessão será conduzida exclusivamente por cardeais europeus? Não. O conclave foi marcado para junho? Não. É mais rápido possível. C. A possibilidade de um Papa africano ou amazônico é considerada uma tendência real no atual cenário eclesiástico? Quem sabe? O cardeal Leonardo Steiner foi excluído da lista de papáveis por críticas feitas ao Papa Francisco nesse contexto aí. E o E, Francisco faleceu em Buenos Aires. Não. E aqui eu vou destacar que foi a C. Por que C, professor? Porque, ó, mas falou amazônico, mas o que é o mais coerente é essa. Olha aqui, ó. Steiner da Amazônia, Steiner da Amazônia e cardeais africanos ganham destaque. Ó, Steiner, né, a Amazônia, e cardeais africanos ganham destaque como possíveis sucessores, tá bom? O item E, aqui, ó, não, o item D que eu falei. Steiner, gente, ele é cotado e suas posições progressistas estão em sintonia com o legado de Francisco. Por que a Amazônia, professor? Pela questão que o Steiner também defende a Amazônia. Ele era da mesma linha do Papa. Eu sei que isso aí você ficou meio assim, mas é porque ele também defende as mesmas ideias do Papa. Foi por isso, tá bom? Então, C de casa. 5. Cultura e história. Em abril de 2025, completaram 100 anos de julgamento do macaco. Caso emblemático na história dos Estados Unidos. Sobre esse julgamento é correto afirmar. Acabei de falar isso com vocês. Vou direto ao ponto, tá? O caso ficou famoso por opor o ensino de revolução de Darwin ao criacionismo religioso nas escolas públicas, que era justamente, era ciência versus religião, né, gente? B de bola, e aqui eu falo. O caso Scopes simbolizou o embate entre ciência, darwinismo e fé criacionista, né? Que aí o pessoal falou, não, é o macaco, não, é a ciência. E a última questão do bloco, direitos humanos e sociedade. Em abril de 2025, reportagens revelaram violações de direitos humanos e debates controversos. Com base nas informações, marque a opção correta, tá? Violação de direitos humanos e debates. O Quênia foi denunciado por esterilização forçada. A Coreia do Sul foi acusada de esconder mortes em massa de idosos em instituições estatais. Se casos de adoção forçadas vieram à tona na Coreia do Sul, envolvendo milhares de crianças entre as décadas de 60 e 90. A ONU proibiu formalmente o Canadá de permitir mortes assistidas. E o Reino Unido anunciou reforma constitucional para abolir o sistema judiciário. Acabei de falar isso também com vocês lembram bem? Ser de casa. Milhares de crianças sul-coreanas foram separadas de suas famílias e adotadas no exterior. Todas essas espalhadas ali reivindicaram, né, a sua patriação novamente. Isso é bom, muito importante nessa discussão.
beleza? Pessoal, então a gente viu muita coisa, eu sei que é muito assunto, mas foi a atualidade de abril todinho aqui para vocês. E olha que eu peguei só os principais fatos e questões inéditas também que a gente fez aqui para vocês, tá bom? Galera, sucesso para vocês, ó. Isso aqui é Tribo Concursos, pensando na sua aprovação. Até a próxima. Fui! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!